Capítulo 6. A costa do mar interno. Alan Grant agachou, quase encostando o nariz no chão. A temperatura era superior a 37 graus. Sentia os joelhos doloridos, apesar das proteções acolchoadas que usava sempre. Os pulmões sofriam com a poeira alcalina áspera. Pingos de suor da testa manchavam o chão, mas Grant ignorava o desconforto. Toda a sua atenção se concentrava em um quadrado de terra à frente, medindo 20 centímetros de lado. Trabalhando pacientemente com um palito de dente e um pincel de pelo de camelo, ele expôs um pequeno fragmento de mandíbula em forma de L. Mal atingia 3 centímetros e não era mais grosso do que seu dedo mínimo. Os dentes formavam uma fileira de pequenos pontos e possuía o ângulo mediai característico. Fragmentos do osso soltaram-se enquanto ele cavava. Grant parou por um instante para passar cimento de borracha no osso antes de prosseguir. Sem dúvidas, tratava-se da mandíbula de um filhote de dinossauro carnívoro. Seu dono morrera há 70 milhões de anos, com a idade aproximada de 2 meses. Com um pouco de sorte, encontraria também o resto do esqueleto. Nesse caso, seria o primeiro esqueleto completo de um filhote de dinossauro carnívoro. Ei, Alan! Alan Grant olhou para cima, franzindo os olhos no sol forte, apanhou os óculos escuros e limpou a testa com as costas da mão. Ele estava de cócoras na encosta de um morro erodido, nas terras áridas próximas a Snakewater, em Montana. Sob a imensa bolha azul do céu, morros gastos, meras elevações expostas de calcário fragmentado, estendiam-se por quilômetros em todas as direções. Não havia uma única árvore, nem uma moita. Nada além da rocha nua, sol forte e vento lúgubre. Os visitantes consideravam as terras áridas aborrecidas e deprimentes. Mas quando Grant olhara aquela paisagem, vira algo completamente diferente. A terra devastada exibia os restos de uma outra era, de um mundo muito diferente, que desaparecera há 80 milhões de anos atrás. Com os olhos da mente, Grant voltara ao tempo da costa quente, pantanosa, que acompanhava o grande mar interno. Esse mar de 1.500 quilômetros de diâmetro estendia-se desde as recentes montanhas rochosas até os picos recortados, pontudos dos Apalaches. O oeste americano inteiro jazia debaixo da água. Naquele tempo, nuvens leves passeavam pelo céu, escurecido pela fumaça dos vulcões. A atmosfera era densa, mais rica em dióxido de carbono. As plantas cresciam depressa à beira do mar. Os peixes não nadavam naquelas águas, mas havia caramujos e conchas. Os pterossauros saíam em busca de algas na superfície. Uns poucos dinossauros carnívoros percorriam as margens pantanosas do grande lago, por entre as palmeiras. Perto da beirada havia uma ilha, com cerca de 8.000 metros quadrados, cercada de densa vegetação. Servia de santuário para os grupos de dinossauros herbívoros com bicos de pato, que punham ovos em imensos ninhos comunitários e criavam em segurança seus filhotes barulhentos. Nos milhões de anos seguintes, o lago de águas claras, verdes e alcalinas foi ficando cada vez mais raso e finalmente desapareceu. A terra exposta rachou e contraiu-se com o calor, e a ilha dos ninhos de dinossauros tornou-se um morro comido
erosão no norte de Montana, onde Alan Grant escavava. Ei, Alan! Ele se levantou. Era um sujeito forte, aos 40 anos, o peito musculoso. Escutou o ruído do gerador portátil e o matraquear distante da britadeira que cortava a rocha dura no morro vizinho. Viu os rapazes trabalhando com a britadeira, transportando os blocos de pedra cortados, depois de checar a existência de fósseis. No sopé do morro, distinguiu as 6 tendas indígenas, conhecidas como tipis, que formavam o acampamento. Uma barraca mal ajambrada e o trailer que servia de laboratório. Ellie acenava na sombra do trailer laboratório. Visitas, disse ela, apontando para o leste. Grant reparou então na nuvem de pó e no Ford seda azul sacolejando na estrada esburacada que levava até o acampamento. Espiou o relógio pontuais no outro morro. Os rapazes olharam interessados para o carro. Não recebiam muitos visitantes em Snakewater, e o fato de um advogado da Agência de Proteção ao Meio Ambiente ter marcado uma conversa com Alan Grant tinha gerado especulações. Mas Grant sabia que a paleontologia, o estudo da vida extinta, assumira recentemente uma importância inesperada. O mundo estava mudando depressa e problemas urgentes de clima, desmatamento, aquecimento do globo e diminuição da camada de ozônio poderiam ser entendidos, pelo menos em parte, com a ajuda das informações do passado. Ele fora requisitado como consultor, especializado por 2 vezes nos últimos anos. Grant começou a descer o morro para receber o advogado. O visitante tossiu por causa da poeira branca ao bater a porta do carro. Bob Morris, da APMA, disse, estendendo a mão. Eu sou do escritório de São Francisco. Você parece morto de calor? Grant comentou, apertando-lhe a mão. Quer tomar uma cerveja? Puxa, se quero. Quero sim. Morris tinha quase 30 anos, usava gravata e calça de terno. Carregava uma válise. Seus sapatos de ponta fina rangiam nas pedras quando caminhava. Quando eu cheguei no alto do morro, pensei que fosse uma reserva indígena, observou, apontando para os tipis. Nada disso, apenas o melhor modo de se viver por aqui. Grant contou que, em 1978, durante o primeiro ano de escavações, eles tinham utilizado barracas octogonais na encosta norte, as mais modernas disponíveis. Mas as barracas foram destruídas pelo vento, tentaram outros tipos, o resultado foi o mesmo. Finalmente começaram a erguer os tipis, maiores por dentro, mais confortáveis e mais estáveis no vento forte. Estes são os tipis dos pés negros, construídos em torno de 4 estacas, explicou ele. Os Sioux usam 3, mas como aqui era território dos pés negros, pensamos... Quem diria, disse Morris. Ele apertou as pálpebras para olhar a paisagem desolada, balançando a cabeça. Há quanto tempo tá aqui? Há cerca de 60 caixas. Grant respondeu. Como Morris pareceu surpreso, ele explicou. A gente conta o tempo em cerveja. Começamos em junho, com 100 caixas. Até agora demos conta de 60, por alto. 63, para ser exato, ajuntou Ellie Sattler, quando chegavam ao trailer. Grant riu ao perceber que Morris arregalava os olhos ao vê-la. Ellie usava jeans cortados na altura da coxa e uma camisa amarrada na cintura.
Tinha 24 anos e pele bem bronzeada. Os cabelos loiros estavam presos. A Ellie nos dá forças para prosseguir, Grant comentou ao apresentar a moça. Ela é ótima em sua especialidade. E qual é? Morris quis saber. Paleobotânica, Ellie contou. Também faço a preparação dos sítios. Ela abriu a porta para que entrassem. O ar-condicionado dentro do trailer só conseguia reduzir a temperatura a 30 graus, o que parecia fresco depois do calor do meio-dia. O compartimento possuía uma série de mesas compridas de madeira, com pedacinhos de ossos arrumados como um capricho, exibindo etiquetas e rótulos. Mais adiante havia potes e pratos de cerâmica. O cheiro de vinagre imperava. Morris olhou para os ossos. Eu pensei que os dinossauros fossem grandes. E eram, Ellie confirmou. Mas tudo o que está havendo aqui pertence a filhotes. Snakewater é importante pelo número de ninhos de dinossauro existentes. Quando começamos a trabalhar, havia poucos esqueletos de filhotes para estudo. Um único ninho havia sido descoberto no deserto de Gobi. Nós já encontramos 12 de hadrossauros, incluindo ovos e esqueletos de filhotes. Enquanto Grant ia até a geladeira, ela mostrou a Morris os banhos de ácido acético utilizados para dissolver o calcário dos ossos delicados. Parece osso de galinha, Morris opinou, examinando os pratos de cerâmica. Sim, ela confirmou. São muito semelhantes aos de galinhas. E aqueles? Morris apontou para uma pilha de ossos grandes embrulhados em plástico no lado de fora, através da janela do trailer. Descartados, Ellie disse. Ossos fragmentados demais para quando a gente retira do solo. Antigamente jogávamos tudo fora, mas agora são enviados para pesquisa genética. Ah, pronto. Grant passou a cerveja ao advogado. Deu também uma a Ellie, que a virou de um gole, esticando o pescoço longo para trás. Morris ficou atônito. Somos muito informais por aqui, Grant riu. Quer vir ao meu escritório? Claro. Morris concordou. Grant o levou ao final do trailer, onde havia um sofá velho, uma cadeira bamba e uma mesa de canto gasta. Desabou no sofá, que estalou, soltando uma nuvem de poeira branca. Recostou, apoiando as pernas em cima da mesa, e, com um gesto, indicou a cadeira para que Morris sentasse. Fique à vontade. Grant era professor de paleontologia na Universidade de Denver e um dos pesquisadores de campo mais conceituados, mas jamais se adaptara à etiqueta da sociedade. Considerava-se um homem destinado a viver ao ar livre e sabia que o trabalho mais importante da paleontologia era feito em campo, com as mãos. Tinha pouca paciência com os acadêmicos, com os curadores dos museus, com a turma que apelidara de caçadores de dinossauros de gabinete, e fazia questão, através dos trajes e do comportamento, de se distanciar deles, chegando ao ponto de dar aulas de jeans e tênis. Grant observou Morris, que limpou a cadeira antes de se sentar. O advogado abriu a pasta, fuçou nos papéis e olhou de esguelha para Ellie, que manipulava alguns ossos com pinças nos banhos de ácido na mesa do trailer, sem dar importância aos dois homens. Provavelmente quer saber o motivo de minha visita? Grant fez que sim. É uma longa viagem até aqui, Sr. Morris. Bem, Morris disse. Vou direto ao assunto. A APMA
anda preocupada com as atividades da Fundação Hammond. Soube que recebe auxílio deles. 30 mil dólares por ano, Grant confirmou. Faz 5 anos. E o que sabe da fundação? Morris perguntou. Grant deu de ombros. A Fundação Hammond é uma instituição respeitada que dá bolsas de pesquisa acadêmica. Eles financiam pesquisadores no mundo inteiro, inclusive vários estudiosos de dinossauros. Sei que contribuem para a pesquisa de Bob Carey, de Tyrrell, em Alberta, e para a de John Weller, no Alasca. Deve haver mais. Sabe por que a Fundação Hammond financia tantos estudos sobre dinossauros? Claro, porque o velho John Hammond é louco pelo assunto. Já esteve com o Hammond? 1 ou 2 vezes. Grant tornou a dar de ombros. Ele esteve aqui, em visitas rápidas. Ele está muito velho, sabe? E é excêntrico, como ocorre às vezes com os ricos. Mas ele sempre demonstrou muito entusiasmo. Por que a pergunta? Bem, disse Morris, a Fundação Hammond é uma instituição muito misteriosa. Ele puxou um xerox de mapa, marcado com pontos vermelhos, e o entregou a Grant. Estes são os locais de escavações financiadas por eles no ano passado. Nota algo de estranho? Montana, Alasca, Canadá, Suécia. Sempre no hemisfério norte, nada abaixo do paralelo 45. Morris mostrou outros mapas. Não muda, ano após ano. Projetos sobre dinossauros no sul, em Utah, no Colorado ou no México, nunca conseguem verbas. A Fundação Hammond só apoia pesquisas em climas frios. Gostaríamos de saber o motivo. Grant examinou rapidamente os mapas. Se era verdade que a fundação só apoiava pesquisas em clima frio, isso seria mesmo muito estranho, porque alguns dos melhores pesquisadores trabalhavam em zonas quentes e há outros problemas também, continuou Morris. Por exemplo, qual a relação entre dinossauro e âmbar? Âmbar? Sim, a resina fóssil amarelada de uma planta extinta. Eu sei do que se trata, mas por que a pergunta? Morris explicou. Porque nos últimos 5 anos, o Hammond comprou quantidades enormes de âmbar nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Inclusive peças de joalheria de museus. A fundação gastou 17 milhões de dólares em âmbar. Ela agora possui o maior estoque particular da substância em todo o mundo. Não compreendo, disse Grant. Ninguém compreende, retrucou Morris. Pelo que sabemos, não faz o menor sentido. O âmbar pode ser facilmente sintetizado. Não tem valor comercial ou estratégico. Não existe nenhum motivo para estocá-lo. Mas é o que Hammond vem fazendo há vários anos. Âmbar, repetiu Grant, balançando a cabeça. E quanto à ilha na Costa Rica, Morris prosseguiu. Há 10 anos a Fundação Hammond conseguiu comprar uma ilha do governo da Costa Rica, alegando que a transformaria em uma reserva biológica. Não sei nada sobre esse assunto, garantiu Grant, franzindo o senho. Eu também não descobri muita coisa, Morris confessou. A ilha fica a uns 100 e tantos quilômetros na costa oeste. É muito escarpada e se encontra em uma área do oceano onde a combinação de ventos e correntes a mantém coberta de nuvens. Era conhecida como a Ilha das Nuvens, ou Isla Nublar.
Obviamente, o governo da Costa Rica ficou satisfeito quando alguém mostrou interesse por ela. Morris examinou a pasta. Eu a mencionei porque, de acordo com as minhas informações, o senhor prestou consultoria remunerada em atividades relacionadas à ilha. Eu? Grant espantou-se. Morris mostrou uma folha de papel a Grant. Era o xerox de um cheque emitido em março de 1984 pela Ingen, Farallon Road, Palo Alto, Califórnia. Pagamento a Alan Grant, no valor de $12.000. No canto inferior do cheque estava escrito Serviços de Consultoria, Costa Rica, Hiperespaço Juvenil. Ah, claro, Grant falou. Eu me lembro disso. Foi bem estranho, mas eu me lembro. E não teve nada a ver com a tal ilha. Alan Grant achara o primeiro depósito de ovos de dinossauros em 1979, em Montana. E muitos outros nos 2 anos que se seguiram. Mas só divulgou suas descobertas em 1983. Seu trabalho publicado relatando a existência de um grupo de 10.000 dinossauros de bicos de pato vivendo ao longo da costa de um imenso mar interno, construindo ninhos comunitários colossais na lama, criando os filhotes no meio da manada, tornaram-no uma celebridade instantânea. O conceito de instinto maternal em dinossauros gigantescos e os desenhos de graciosos filhotes saindo dos ovos despertaram interesse mundial. Grant foi assediado por pedidos de entrevistas, conferências, livros. Tipicamente recusou tudo, pois queria apenas continuar suas escavações. Durante aquele período frenético, na década de 80, a corporação Ingen o abordara, solicitando serviços de consultoria. E nessa época já tinha ouvido falar sobre a Ingen? Morris quis saber. Não. E como te contataram? Telefonaram. Foi um sujeito chamado Genaro, ou Genino, algo assim. Morris meneou a cabeça, assentindo. Donald Genaro. Ele é o consultor legal da Ingen. Bem, ele estava interessado nos hábitos alimentares dos dinossauros e me ofereceu uma boa quantia para que eu apresentasse um trabalho escrito sobre o tema. Grant bebeu um gole de cerveja, colocando a lata no chão. O Genaro interessava-se especialmente pelos filhotes de dinossauros em sua alimentação. Acho que ele pensou que eu entendia do assunto. E entendia? Não muito. Quase nada. Havíamos encontrado muitos ossos, mas pouquíssimas informações sobre a dieta. Porém, o Genaro, ele disse que não havíamos publicado todos os dados e precisava de quaisquer detalhes suplementares disponíveis e me ofereceu um pagamento generoso, $50.000. Morris apanhou o gravador e o colocou em cima da mesinha. Importa-se? Não, faça o que quiser. Então, quer dizer que o Genaro telefonou para o senhor em 1984. O que aconteceu? Bem, está vendo nossa estrutura aqui? 50.000 poderiam financiar 2 verões de escavações. Eu lhe disse que faria o possível. Quer dizer que concordou em preparar o relatório? Sim, concordei. Sobre os hábitos alimentares dos jovens dinossauros? Sim. Conheceu Genaro pessoalmente? Não, só por telefone. Genaro disse por que desejava tais informações? Ele disse, Grant falou. Ele planejava criar um museu para crianças e queria colocar filhotes de dinossauros. Contou que estava contratando alguns consultores científicos e deu os nomes.
e deu os nomes. Tá, havia paleontólogos como eu, um matemático do Texas chamado Ian Malcolm e um par de ecologistas, um analista de sistemas. Uma boa equipe. Morris balançou a cabeça, tomando notas. Aceitou aceitou a consultoria, certo? Sim. Combinei que mandaria um resumo de nosso trabalho. Tudo o que sabíamos sobre os hábitos dos hadrossauros de bicos de pato que encontramos. E que tipo de informações você forneceu? Um pouco de tudo. Comportamento dos ninhos, tamanho dos territórios, hábitos alimentares, comportamento social, tudo. E como o Gennaro reagiu? Ele telefonava toda hora, de vez em quando no meio da noite. Os dinossauros comiam tal coisa? E o que mais? O museu deveria por isso? Eu nunca entendi por que ele vivia tão ansioso. Quero dizer, eu considero os dinossauros muito importantes também, mas ele é demais. Estavam mortos há mais de 65 milhões de anos. Eu achava que seus telefonemas poderiam esperar até a manhã seguinte, pelo menos. Entendido, Morris disse. E os $50.000? Grant abanou a cabeça. Fiquei cansado do Gennaro e desisti do projeto. Acertamos as contas, deu $12.000. Isso deve ter acontecido na metade de 1985. 1985, mais ou menos. Morris fez uma anotação. E a Ingen, ela teve outros contatos com eles? Nunca mais, desde 1985. E quando a Fundação Hammond começou a financiar sua pesquisa? Preciso checar, Grant disse. Mas foi nessa época, anos 80. E pelo que sabia, o Hammond era apenas um milionário louco por dinossauros. Sim. Morris escreveu mais coisas no bloco. Espera aí, Grant disse. Se a APMA está tão preocupada com o John Hammond e suas atividades, os sítios de dinossauros no norte, as compras de Amber, a ilha na Costa Rica, por que não perguntam tudo a ele? No momento não podemos, respondeu Morris. Por que não? Porque não temos nenhuma prova de suas atividades ilegais. Morris explicou. Mas pessoalmente, estou convencido de que John Hammond anda burlando a lei. E de onde vem essa convicção? Grant quis saber. Tudo começou quando fui procurado pelo órgão encarregado do controle de transferência de tecnologia, o CTT. Eles acompanham as remessas de produtos norte-americanos com possível importância militar. Ligaram para dizer que a Ingen tinha 2 áreas onde poderia haver transferência ilegal de tecnologia. Primeiro, a Ingen enviou 3 Crays XMP para Costa Rica. A Ingen classificou a remessa como transferência entre setores do conglomerado e disse que não se destinava à revenda. Mas o CTT não conseguia imaginar por que diabos alguém precisaria de tal poder de processamento na Costa Rica. 3 Crays, Grant repetiu. Isso é um tipo de computador? Morris fez que sim. Supercomputadores. Muito poderosos. Para lhe dar uma ideia, 3 Crays representam mais capacidade de processamento do que o disponível em qualquer empresa privada nos Estados Unidos. E a Ingen mandou os computadores para a Costa Rica. Adivinha para quê? Sei lá, Grant deu de ombros. Para quê? Ninguém sabe. E os Hoods
E os Hoods nos preocupam ainda mais. Morris prosseguiu. Os Hoods são sequenciadores automáticos de genes, máquinas que trabalham com o código genético. São tão recentes que ainda não foram postos nas listas de restrições, mas qualquer laboratório de engenharia genética gostaria de ter um, se pudesse pagar $500 mil. Ele folheou suas anotações. Bem, ao que parece, a InGen despachou 24 sequenciadores Hood para Costa Rica. Puxa! Exclamou Grant. Mais uma vez declararam que se tratava de uma transferência entre departamentos e não uma exportação. O CTT não podia fazer nada a respeito. Oficialmente, não cuidam do uso dessas máquinas. Mas a InGen, obviamente, estava construindo um dos laboratórios de engenharia genética mais poderosos do mundo, em uma ilha perdida num país da América Central. Um país sem leis a respeito. Esse tipo de coisa não é bem uma novidade. Não era a primeira empresa de bioengenharia que se mudava para outro país para fugir das restrições e regulamentos. O caso mais famoso, Morris explicou, foi o da raiva, na Biosyn. Em 1986, a Genetic Biosyn Corporation, de Cupertino, pesquisando uma vacina contra a raiva baseada em experiências de engenharia genética, escolheu uma fazenda no Chile para o teste. Não informaram o fato ao governo daquele país e ocultaram dos trabalhadores da fazenda que eles estariam servindo de cobaias. Simplesmente aplicaram a vacina. Esta consistia em vírus da raiva vivos, modificados geneticamente para se tornarem inócuos. Mas isso não era garantido. A Biosyn não sabia se o vírus provocaria ou não a raiva. E pior de tudo, o vírus tinha sido modificado. Normalmente, a raiva só se transmite pela mordida do animal. Contudo, a Biosyn havia alterado o vírus para que este atravessasse os alvéolos pulmonares. A pessoa poderia contrair a doença se o inalasse. Os funcionários da Biosyn levaram esse vírus da raiva para o Chile em uma sacola, num voo normal. Morris sempre imaginava o que teria acontecido se a cápsula se rompesse durante o voo. Todos os passageiros poderiam contrair a doença. Foi um escândalo, irresponsabilidade pura, negligência criminosa, mas nenhuma medida contra a Biosyn chegou a ser tomada. Os trabalhadores chilenos que arriscaram suas vidas sem saber eram camponeses ignorantes. O governo do Chile andava mais preocupado com a crise econômica e as autoridades norte-americanas não tinham jurisdição sobre outro país. Lewis Dodson, o geneticista responsável pelo teste, ainda trabalhava na Biosyn, que continuava tão irresponsável quanto antes. E outras companhias norte-americanas corriam para montar filiais em países estrangeiros, sem leis, disciplinando a pesquisa genética. Países que consideravam a engenharia genética similar a outros avanços da tecnologia de ponta, e a recebiam de braços abertos, sem se dar conta dos perigos existentes. Foi por isso que começamos a investigar a InGen, Morris esclareceu. Há cerca de 3 semanas. E o que descobriram de concreto até agora? Grant perguntou. Quase nada, confessou Morris. Quando voltar para São Francisco, provavelmente encerraremos a investigação. E acho que já terminei aqui também. Ele começou a guardar as coisas na pasta. Por falar nisso, o que significa hiperespaço juvenil? Foi apenas um nome que eu dei pro meu trabalho. Uma fantasia minha, Grant explicou.
Hiperespaço é um termo para um espaço multidimensional que inclui as 3 dimensões, sabe? Se levar em conta todo o comportamento do animal, a sua alimentação, movimentos e sono, pode situá-lo em um espaço multidimensional. Alguns paleontólogos se referem ao comportamento dos animais como algo que acontece em um hiperespaço ecológico, entendeu? Hiperespaço juvenil diz respeito aos hábitos dos jovens dinossauros, usando o tom mais presunçoso possível. No outro lado do trailer, o telefone tocou. Ellie atendeu, dizendo depois: no momento ele está em reunião. Pode ligar mais tarde? Morris fechou a pasta e levantou-se. Muito obrigado pela colaboração e pela cerveja. De nada. Grant acompanhou Morris até a porta do trailer, na outra ponta. Antes de sair, o advogado ainda perguntou: o Hammond alguma vez solicitou amostras dos materiais coletados? Ossos, ovos, algo assim? Não, Grant respondeu. A doutora Sattler disse que faziam trabalhos genéticos aqui? Bem, não exatamente, Grant corrigiu. Quando removemos os fósseis quebrados ou por algum motivo inadequados para preservação em museus, enviamos para laboratórios que os moem e tentam extrair as proteínas para nós. As proteínas são depois identificadas e recebemos um relatório. E qual é o nome do laboratório? Medical Biological Services, de Salt Lake. Como o escolheram? Tinha o melhor preço. Tem algo a ver com a Ingen? Morris perguntou. Não que eu saiba. Grant abriu a porta do trailer e sentiu o bafo de ar quente vindo de fora. Morris parou para pôr os óculos escuros. Só mais uma coisinha, disse ele. Suponha que a Ingen não esteja realmente organizando um museu. O que poderiam fazer com as informações contidas no relatório que enviou a eles? Grant riu. Eles poderiam alimentar um filhote de hadrossauro. Morris riu também. Um filhote de hadrossauro? Seria interessante. Qual o tamanho dele? Mais ou menos desta altura. Grant mostrou, abrindo as mãos cerca de 20 centímetros. Seria do tamanho de um esquilo. Quanto tempo demoraria para atingir a idade adulta? Uns 3 anos, talvez, mais ou menos. Morris estendeu a mão. Muito obrigado pela ajuda. Cuidado com a estrada na volta, Grant recomendou. Observou Morris por um momento, enquanto o advogado caminhava para o carro e depois fechou a porta do trailer. Ellie o esperava. O que achou? Ele perguntou a ela. A moça deu de ombros. Inocente. Gostou da parte onde John Hammond apareceu como um bandido desalmado? Grant riu. John Hammond é tão sinistro quanto o Walt Disney. Por falar nisso, quem ligou? Ellie disse. Uma mulher chamada Alice Levine trabalha no Centro Médico Columbia. Conhece ela? Grant fez que não. Que tem algo a ver com a identificação de um animal. Ela pediu que você a ligasse assim que pudesse.